Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Começando agora mais um Homens e Mulheres que Marcaram a História. Semana passada eu falei da Gleides e hoje vamos falar sobre outras pessoas. Então, você que nos acompanha pelas redes sociais, percebeu que deu uma mudança aí nas nossas postagens. Então, na segunda temos o devocional, na terça o culto de oração, na quarta o culto de ensino, na quinta Homens e Mulheres que Marcaram a História, na sexta, Visitando as Famílias da Bíblia. No sábado, Explica aí, Pastor. E no domingo, nós temos o nosso culto também às 18 horas. Nesse momento, o que nós mais desejamos é que a gente chegue sempre mais perto do Senhor. O nosso pastor sempre diz, e está na Bíblia, o povo de Deus ele perece por falta de conhecimento. E é muito bom a gente conhecer a história de pessoas assim como eu, como você, normais, talvez algumas pessoas até mesmo bem improváveis, mas que decidiram entregar a sua vida para Cristo e assim fizeram história no meio dos anos. E hoje eu quero falar para vocês, na verdade não é sobre uma pessoa, na verdade é sobre um casal chamado William e Catherine Bolt. Eles são fundadores do Exército da Salvação. Eles acreditavam que para ganhar pessoas para Cristo, o corpo de Deus, ele tinha que ser como um exército, com um comandante, com tropas, e por isso o nome Exército da Salvação. E qual que era, então, o desejo do coração desse casal? Desde o começo, Deus ardeu no coração deles um amor pelas pessoas mais pobres, mais vulneráveis, pelos alcoólatras. E eles eram da Inglaterra, eles eram lá de Londres. E Deus não levou eles para outro país, assim como nós aprendemos na semana passada, da Gladys que foi para a China. Não, Deus tocou no coração deles com um amor tão grande pelas pessoas do seu próprio país, pelas pessoas ali do seu próprio círculo de convivência. E o que esse casal fazia? Eles formavam então as tropas, o grupo de pessoas que iam para as esquinas para pregar o evangelho para essas pessoas mais pobres, mais vulneráveis. E naquela época, em Londres, todo lugar, toda rua tinha um bar. E até as crianças já eram ensinadas a virarem alcoólatras. As crianças de 5, 6 anos já iam para esses bares e as pessoas davam bebidas para elas. E quando esse casal começou esse projeto, do Exército da Salvação, pregando nas esquinas, levando as palavras nas esquinas, as pessoas começaram a ser envolvidas pelo Espírito Santo, envolvidas pelo chamado do Senhor, pelo amor de Jesus, e elas começaram a deixar de viver aquela vida alcoólatra. E então esses bares começaram, graças a Deus, a ter a falência, mas a gente sabe que o inimigo não se agrada com isso, e eles tiveram em um ano apenas mais de 600 ataques a eles, e tiveram mais, acho que de 60 edifícios, 60 vezes que o edifício deles foi incendiado. Mas eles não pararam, eles não desistiram. Além disso, para as pessoas mais pobres, para trazê-las mais para perto, eles tinham um projeto onde, até mesmo para a dignidade dessas pessoas, eles vendiam uma caneca de sopa ou então uma refeição inteira por 1 centavo a caneca de sopa e por 6 centavos o prato da refeição inteira. Então eles alimentavam muitas pessoas. Um outro ponto interessante da história desse casal é que eles tiveram um filho e eles levavam esse filho, para as reuniões, levavam esses filhos, muitas vezes eles entravam em casas de briga ou entravam até mesmo em bar para poder evangelizar, eles não tinham medo e eles levavam esse filho dele. E quando os dois faleceram, depois já os dois faleceram bem velhos, graças a Deus, depois que eles envelheceram, este filho assumiu o lugar dos pais, porque ele entendeu o chamado dos pais, ele entendeu quem era Deus e ele via com os próprios olhos a transformação que Deus podia fazer na vida daqueles que abrissem o coração, a mão e falassem, Senhor, eis-me aqui. E esse menino continuou. Um outro ponto bem interessante dessa história é que nós estamos falando de um casal que viveu lá no ano de 1830, 1890, foi a vida deles mais ou menos. E naquela época, hoje,
né? Vários tabus já foram quebrados para que mulheres dirigissem culto, pregassem, louvassem, exercessem um papel de destaque no reino de Deus, né? Nós hoje vemos muitas mulheres, né, cheias do Espírito Santo, né, nas redes sociais, pregando, ganhando vidas para Cristo, ou mesmo aquelas que estão mais perto de nós. Quantas de nós não somos abençoadas por mulheres que oram por nós, ou que nos entregam uma palavra, ou que tem um projeto social? Nós somos abençoadas, né? Já se quebraram vários tabus, mas naquela época, uma mulher se levantar diante de homens para falar alguma coisa era muito escasso. Em alguns lugares ele era tido até como desrespeito, mas Deus colocou um chamado no coração da Caterine. E uma vez, num culto que eles estavam celebrando, Deus colocou algo tão forte no coração dela que ela se levantou, chegou até o esposo e falou: eu preciso dar um recado, eu preciso falar uma coisa. E pela confiança que aquele homem tinha naquela mulher, que sabia que podia entregar, né, a palavra para ela, falou: pode falar. E muitas pessoas se converteram naquela época. Por quê? Porque achavam o máximo uma mulher falar diante de homens. Então, até nisso, Deus usou a situação para que muitas almas pudessem vir a servir a Ele. Então, essa história mexeu bastante comigo. Por quê? Era um casal simples, que tinha um chamado do Senhor, um amor pelos pobres, que tinha o desejo de também ensinar o filho nesse caminho, de uma mulher que não temeu a época que ela estava vivendo, mas pela certeza da palavra que Deus colocou no coração dela, ela se levantou e ela falou. Eles não se importaram que foram missionários ali no lugar deles, mas eles foram tão fiéis nisso, que Deus depois levou o William para muitos países para ministrar a palavra e para falar o que estava acontecendo. Irmãos, e isso pode ser comigo e pode ser para você. Nós conhecemos até na nossa igreja tantos missionários que Deus levou para longe, que Deus levou para outros países, mas Ele quer nos usar aonde Ele tem nos colocado. E que nós não venhamos temer aos homens, temer ao que possam fazer, mas que a gente seja obediente, fiel àquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Quando nós somos fiéis nas pequenas coisas que Deus coloca em nós, Ele encontra em nós servos fiéis e aí Ele pode colocar a gente, se assim for necessário, em algo maior. A gente pode lembrar da parábola dos 10 talentos, quando um senhor dá um talento para um, mais para outro, um faz o quê? Um multiplica, o outro multiplica, e um guarda, e um esconde. E quando Jesus conta essa parábola, quando o Senhor volta, vê que aquele homem não foi fiel, porque ele não granjeou mais talentos, ele não foi atrás de multiplicar aquilo, nem de guardar no banco para render, por exemplo. Mas que nós não sejamos assim, que tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, que nós sejamos servos fiéis, que multiplicam. Se o Senhor colocou na tua vida uma vontade de evangelizar, evangelize. Se o Senhor colocou na tua vida o dom do louvor, louve a Ele. Se o Senhor colocou na tua vida o dom de palavra, estude, seja o melhor e pregue a palavra. Se o que o Senhor colocou no teu coração é servir ao outro, sirva com alegria. Se o Senhor colocou no teu coração fazer comida para os pobres, faça. Se o Senhor colocou no teu coração ser uma encorajadora, um encorajador, que você seja. Se o Senhor colocou no teu coração o dom do ensino, então ensine, mas que nós não venhamos negligenciar, mesmo que possa parecer que é no pequeno, que é no pouco, o que Deus tem colocado no nosso coração. O Senhor usou a Gladys, o Senhor usou esse casal, William e Catherine, e o próximo pode ser você. Então, se coloque diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua quinta-feira.